Olá, eu sou Janaína Spolidório e o vídeo de hoje ele é um pouco diferente dos demais, porque geralmente eu falo mais sobre educação, metodologia, alguma atividade, mas no vídeo de hoje eu vou falar como acontece a leitura no cérebro. Desde janeiro de 2019, eu estou lendo e relendo e lendo novamente esse livro aqui, que é o Reader Come Home, da autora Marianne Wolfe. E eu decidi fazer esse vídeo porque recentemente eu fiquei sabendo que em 28 de maio de 2019 vai ser lançado em português uma edição. E esse livro ele trata sobre a leitura na era digital. Eu já estou há algum tempo estudando a leitura porque eu acho que é uma coisa falha nas escolas. É necessário que a gente explore mais estratégias de leitura e como a leitura é uma coisa abstrata, é difícil de compreender como que a gente faz esse processo de desenvolvimento da leitura. E o livro ele traz assim alguns capítulos diferentes um do outro. Tem um capítulo sobre educação, um capítulo sobre crianças pequenas, né, que usam aparelho desde o nascimento, né? Então chama até do colo até o lapbook, né, que em inglês ficaria from the lap to the lapbook, que é um trocadilho. E o que é interessante aqui é realmente a parte da tela, mas não é a parte que eu vou explorar nesse vídeo. Essa autora aqui, antes de escrever esse livro, quase uma década antes, ela escreveu um outro livro chamado Puss and the Squid, que fala sobre como é processada a leitura no cérebro. E quando ela começa esse livro aqui, ela fala como se ela estivesse escrevendo cartas para o leitor. E os primeiros capítulos, eles falam exatamente sobre a leitura, o canário da mente. Então ele vai contar como que a leitura é processada dentro do cérebro. E daí eu achei bem interessante, como um primeiro vídeo sobre a autora, falar exatamente sobre essa parte. Porque o que acontece? A leitura, ela não é uma coisa natural no ser humano. Quando o ser humano aprende a ler, na verdade ele usa uma área do cérebro que ela é destinada ao reconhecimento de objetos e rostos. E quando o ser humano começa a aprender a ler, o que acontece? Essas áreas que reconhecem o rosto das pessoas e os objetos, elas sofrem transformações, e essas transformações é que permitem a leitura. E daí eu peguei aqui esse cérebro que está desenhado no livro dela, tem poucas ilustrações, essa é uma delas, e eu passei aqui para essa lousa para poder ficar mais fácil a explicação. Só deixando claro que eu não sou neurologista, eu sou especialista em educação, então assim, alguns termos são muito difíceis mesmo para mim, que estou sempre estudando a parte neurológica e coisa e tal. Ele não é um livro fácil de ler. Ele é um livro assim, muito aprofundado, porque a autora ela não é assim, totalmente da área da educação, ela trabalha numa faculdade, mas ela é da área de ciências biológicas, então é muito difícil entender, ela usa a todo momento termos técnicos, e a todo momento eu tive que procurar o que era esse termo técnico que ela estava usando, então eu vou tentar assim, fazer o mais resumidamente possível para ficar fácil de entender no vídeo. Para fazer isso, eu montei aqui nessa lousa esse cérebro que eu mostrei para vocês aí no livro. E daí esse cérebro ele tem 5 anéis. Então ela dividiu aqui as partes que eu coloquei em colorido são os lobos, né? Então a gente tem aqui o lobo occipital, o parietal, o frontal e o temporal. E ela divide a leitura em 5 anéis, que é o anel da visão, o anel da linguagem, o anel motor, o anel da cognição e o anel de afetividade, que na verdade não é fora, mas eu mantive a organização da autora. Ela colocou fora, dizendo que se refere a esses 2 anéis. O anel de... 3 na verdade, né? Se refere ao anel de linguagem, o anel motor e o anel de cognição. Então ele englobaria esses 3, que seria essa junção aqui, essa intersecção, na verdade, né? Entre esses 3 anéis. Parece um pouquinho complicado, mas eu vou tentar resumir ao máximo como eu falei. Para ajudar, eu fiz uns bonequinhos que eu mostrei até no Instagram ontem, quem me acompanhou ao vivo. Lá no Instagram viu eu fazendo o cérebro, o bonequinho não deu tempo de fazer no tempo de ao vivo do Instagram,
mas depois eu mostrei. E se você não me acompanha no Instagram, você pode ir lá no @JanelisPolidoro e me acompanhar, que daí quando tem vídeo novo, às vezes eu faço e fico conversando com o pessoal ali enquanto eu faço o material para o novo vídeo. Então o que acontece? Eu montei uns bonequinhos que é até legal para quem está na faculdade ou tem que apresentar algum trabalho. Vocês podem fazer assim uma parte visual para apresentar e fazer bonequinhos com banners. É muito simples, eu fiz só para o vídeo e aqui dentro desses papeizinhos estão partes para eu lembrar da explicação. Não é nem a parte para a pessoa que está assistindo, mas é para ficar mais fácil para eu lembrar, porque é muita informação, para você poder entender melhor. Então, antes de usar os bonequinhos, eu vou explicar o que acontece antes da gente precisar dos banners. Quando uma pessoa lê uma palavra, e aqui a gente vai usar a palavra, ela usou tracks no livro, então eu vou usar a palavra trilhos, que seria a tradução. Quando o livro estiver em português, eu não sei o que o tradutor vai usar, tá? Mas eu vou usar aqui para explicação trilhos. Quando a pessoa lê em uma frase ou um texto a palavra trilhos, o que acontece? Em um milésimos de segundo vai acontecer o seguinte. Ela lê e essa informação ela sai do olho, ela entra numa parte em X que a gente tem, que é onde se encontram os nervos ópticos, que se chama quiasma óptico. E daí quando ela chega nessa parte em X, que é onde se encontram os nervos ópticos, ela manda informação para os dois hemisférios do cérebro. Só que essas informações da leitura, elas caminham até a parte de trás do cérebro, que é o lobo occipital, que é onde está o anel da visão. Aqui nesse lobo, essa informação que foi lida vai parar num lugar chamado córtex visual estriado. O que seria esse córtex? Seriam 6 camadas do cérebro que alternam entre massa cinzenta e massa branca, e daí essa informação precisa chegar na 4ª camada. Quando ela chega na 4ª camada, a gente vai para o primeiro bonequinho aqui que eu falei para vocês, que eu vou colar aqui. Como eu falei, é bastante informação. E daí o que acontece? Os neurônios que estão nessa parte do lobo occipital, nesse córtex que eu falei, eles vão pensar na palavra trilhos. Então, como é a parte visual, eles vão analisar as letras que formam a palavra. Então, ver que já tem a ver com alfabetização também, como também tem a ver com leitura de adulto. Porque assim, você tem que reconhecer o formato das letras para poder saber que aquela letra já foi decodificada pelo seu cérebro antes. Então, analisa as letras soltas, analisa as letras agrupadas. Por exemplo, trilhos tem o TR. Então, ele precisa saber, nessa parte visual, que o TR junto ele vai ter um determinado som. E quando ele junta com o TRI, como que fica? Daí essa parte do cérebro vai pensar. E o LH, qual é o som que ele tem? A parte visual forma o quê? Que na verdade o som é daqui a pouco, mas eu estou chegando lá. Mais uma coisa que ele analisa, uma terceira coisa, porque ele já analisou a letra, a junção das letras, né, que elas juntas mais ou menos formam. E uma terceira coisa importante, ele vai analisar os morfemas. O que são os morfemas? Vai ver se tem um prefixo, por exemplo, incapacidade. Então esse in vai ser um prefixo, né, que ele vem antes da palavra e quer dizer não, que é a não capacidade. Um sufixo, que seria um final comum das palavras, né? Ou se tem o S, que aqui no caso do trilhos tem, que forma plural. Então tudo isso está sendo analisado quando ele olha para as letras, mas ainda não tem um significado. E daí tem uma parte do lobo occipital que vai ver quais são as palavras frequentes e quais não são. Se for uma palavra frequente, que são as palavras que a gente vê mais, então, por exemplo, pare, olhe, tesoura, cola, coisas que a gente usa assim no dia a dia, vai para uma parte desse anel para ser analisada. Se for uma palavra não frequente, por exemplo, rebuscado, não é uma palavra que a gente usa sempre. Então vai para outra parte, porque vai precisar ser mais analisada. Depois que esse rapazinho aqui termina de analisar, ele manda a informação para esse anel aqui, que é o anel de linguagem.
E daí esse anel aí, o que ele vai fazer? Peraí, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Esse anel de linguagem, ele vai trabalhar junto com o anel de cognição. Então eu já vou colar aqui 2 bonequinhos para facilitar a minha informação para vocês. Então tem esse bonequinho aqui. Opa! Tem esse daqui. Quando a informação ela vem para cá, para o anel de linguagem, o que acontece? Esse anel de linguagem vai analisar o som, qual é o significado daquelas letras juntas e quais são as associações. Trilho, mas que tipo de trilho é esse? Seria um trilho de trem ou seria um trilho de cortina? Pode também ser um trilho relacionado à agricultura, que é aquela máquina que debulha grãos, cereais, né? Pode ser vários tipos de trilho. E quais são as variações de trilho? Pode ser trilho, mas também pode ser trilha. E se for trilha? Porque o movimento do nosso olho ele não é reto, ele caminha. Então, se for trilha, pode ter outro significado no contexto. E depois que ele vê o significado e a associação, ele trabalha junto com o anel de cognição para poder ver o som inicial, tri. Esse tri pode ser também o mesmo tri que compõe a palavra tribo, ou a palavra trilegal, ou tripa. Qual é a rima de trilho? Também é pensado, mesmo que a pessoa não vá usar essa informação durante a leitura, ou mesmo que a pessoa não vá usar essa informação para um determinado fim naquele momento, o cérebro processa inconscientemente isso. Então, trilho rima com o quê? Com milho. E daí começa a pensar em todas as rimas possíveis. Ainda aqui no bairro semântico, que ela chama de Semantic Neighborhood, no livro, que é onde está a cognição, ele busca associações com coisas que a pessoa passou na vida. Então, por exemplo, se a pessoa assistia o Thomas, o trem Thomas tem trilhos. Então, esses trilhos já são associados à palavra trilho também, para poder dar um significado. Se a pessoa leu Ana Karenina, sabe que a pessoa, né, Ana Karenina, ela se joga num trilho de trem, numa determinada parte do livro, é uma parte trágica. E daí essa parte também é associada ao trilho, então é o trilho do trem. Então vai buscar essas associações na mente da pessoa. E daí a gente tem aqui ainda o motor e o afetivo. Esses casos do motor e do afetivo, o que acontece? Quando eu vejo a palavra trilho, além de todas essas associações que eu falei para vocês, também pode ser associada a movimentos. Então daí a gente fala com a área motora do cérebro, que ação é relacionada ao à palavra trilhos, que seria o verbo trilhar, né? Quais são os sinais que ela me dá para saber se naquela frase está como um substantivo ou como um verbo, que no caso seria o S, que já foi analisado lá no fundo do cérebro, no lobo occipital. Então todo esse caminho de leitura é feito para que no final, em milésimos de segundo, a pessoa possa ler a palavra trilhos e associar um significado. Então olha só a quantidade de informação que o cérebro processa quando lê uma palavra. Então você imagina como que deve ser trabalhado isso em sala de aula, que eu vou chegar nisso em um próximo vídeo. Então o vídeo de hoje era mais para contar essa parte de como acontece a leitura no cérebro. Vocês viram que não é uma coisa simples, é uma coisa bastante complexa. Eu precisei ler muito sobre isso no livro, eu li várias vezes, fiz esquema, fiz desenho, fiz lista para poder entender como que isso se processava. E eu espero ter conseguido explicar de uma forma mais simples para vocês como que acontece e por que isso é importante para você, professor, ou você que trabalha com terapia educacional. Porque ao saber como isso se processa no cérebro, você começa a pensar quais são os estímulos que você precisa dar para que o aluno, para que a criança ou até mesmo o adulto possa entender uma leitura de contexto.
Porque só a parte de decodificar fica aqui no lobo occipital, mas e o restante? Como que você trabalha os outros lobos? Então essa é uma questão que eu vou deixar para vocês pensarem nesse vídeo e que vai ser respondida em vídeos futuros. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim quando eu colocar vídeos novos você pode receber notificação se você ativou o sininho. Curta o vídeo se você tiver alguma dúvida, porque eu sei que não é um assunto recorrente assim que a gente vê todos os dias em educação. Pode colocar nos comentários que eu vou tentar responder e até a próxima!